Ó, agora a gente vai fazer um ao vivinho rapidinho aqui, só para a Erika concluir a fala dela e a minha, porque a conversa tava tão boa que o Instagram derrubou a live antes do tempo, né? A gente só tinha 1 hora. Mas eu acho que foi legal a conversa. Eu vou deixar aquele vídeo lá já salvo no IGTV. E depois falassem também se melhorou o áudio, se tá melhor. E vamos lá, Erika. Só para terminar a nossa fala, né? Porque o Instagram tá censurando a gente com essa 1 hora, né? Não deixa a gente falar à vontade. Então, você estava concluindo, você falou da indicação para ministro. Quem você indicaria agora, já que a gente tem um tempinho a mais, para presidente do ICMBio e presidente do IBAMA? Então, como eu estava falando, eu não indicaria uma pessoa, mas eu indicaria uma forma de fazer indicação a partir de uma análise realmente de uma proposta, de um plano de gestão, né, assim, para a instituição, que fosse público, que pudesse ser avaliado e validado pelo corpo de servidores, pelas Sim, pessoas, né, que têm interface com essa área, que a gente pudesse ter clareza também, né, para que aqui a pessoa está vindo, e não só sim, por uma indicação política. Na verdade, eu acho que isso deveria ser uma praxe para todas as chefias, né? Não só sim. para a presidência, assim, mas não teria uma pessoa realmente para indicar. Mas eu estava falando que eu lembrei do Rômulo, né? Porque, para mim, ele foi um presidente, não só porque eu trabalhei com ele na época que eu vim para Brasília, né, eu fiquei em Brasília na Coordenação Geral de Gestão Socioambiental a convite dele. Sim. E apesar de algumas diferenças assim que a gente teve ao longo do percurso, né, do nosso Uhum. convívio profissional, assim, ele é uma pessoa que me deixa muita saudade pelo comprometimento que ele tinha com a área, pela forma de interagir com um público maior e pela questão de comprar também algumas agendas, às vezes muito sensíveis, assim, mas esse Sim. trabalho mesmo que eu estava comentando antes dos termos de compromisso, assim, foi na gestão dele que a gente conseguiu implementar essa agenda e abrir esse canal de trabalho dentro da instituição, que tem feito muita diferença em muitas unidades de conservação e para muita gente. Ah, bacana. Essa forma de governar que você falou, ele já foi mencionado aqui, né? Eu acho que, se eu não me engano, o Maretti falou isso, outras pessoas mencionaram também, sabe? Todo mundo Uhum. usa o Rômulo como exemplo a ser seguido, né? O exemplo, eu acho que o presidente modelo do ICMBio seria o Rômulo, né? Se a gente tivesse assim como colocar em um pedestal, assim, né? Eu acho que só não é um modelo a ser seguido na questão da gente ter atenção Com a para o saúde. cuidado com a nossa saúde em primeiro lugar, né? Assim, eu falo isso muito para os meus chefes, eu já passei por isso, né? Quando eu fui Sim, chefe também, e isso é muito importante, assim, a gente se envolve com a causa, a gente assume um monte de compromisso e de responsabilidade, mas não pode negligenciar da nossa sim, saúde, da nossa família, porque isso é o que mais importa, né? Assim, sim. e eu, até na época que o Rômulo faleceu, eu escrevi um texto, né? Uhum, Onde eu falei, o tamanho do seu legado só não é maior do que o que a sua ausência deixa, né? Então, sim. eu acho que esse é um recado também, né, para os nossos colegas, assim, servidores, que a gente é muito apaixonado pela causa e às vezes acaba comprometendo outros aspectos da nossa vida e pagando um preço, às vezes, muito caro, né, por esse comprometimento não equilibrado. Então, a gente saber quando pausar, isso foi uma coisa que os sítios sagrados me ensinaram também, assim, que os tempos de pausa são tão importantes quanto os tempos de ação. Assim, eu mudei bastante a minha atuação profissional depois de uma série de vivências, né, que eu tive Sim. durante esse período
do doutorado. E eu queria aproveitar, né, que a gente voltou aqui para dizer que na minha tese, além de mapear sítio sagrado nas unidades de conservação, eu explorei, né, a questão das razões da invisibilidade desse tema na gestão pública. Sim. E na gestão pública e também na academia. E tem alguns aspectos assim, bastante interessantes assim, e que eu adoraria discutir aqui em outros momentos, né? Sim. Mas para quem quiser conhecer, e eu fiz também uma live no YouTube agora recentemente, mas que está disponível sobre o tema, onde eu apresentei assim com um pouco mais de detalhes, né? Porque o foco era falar dos sítios sagrados e das unidades de conservação. Sim. Então nessa gravação assim eu abordo um pouco mais esses assuntos e convidar, né, quem quiser conhecer, além dos trabalhos acadêmicos, eu estou fazendo esse blog onde eu estou contando histórias de lugares específicos. Eu mencionei alguns aqui que tem as histórias lá no blog, mas tem vários outros, assim, tem os monumentos megalíticos lá de Santa Catarina, tem a Ilha de Fernando de Noronha, alguns lugares mais conhecidos ou não. Você falou de um sítio sagrado que ninguém sabe que é um sítio sagrado, a Flona de Ipanema, né, que acho que é talvez o lugar mais conhecido dos servidores do ICMBio, o Morro do Araçoiaba. É um lugar sagrado indígena, dos povos de matriz africana, dos joaninos, tem a história do monge João Maria lá naquela unidade, que é muito interessante, e uma questão muito séria também de invisibilidade dos negros escravizados, né, que foram a mão de obra da fazenda Ipanema e da fábrica que existia lá, porque aquele patrimônio ele é tombado, né, é um patrimônio cultural tombado, e os nossos documentos institucionais falam disso, né, um patrimônio cultural reconhecido, mas ele dá pouca visibilidade a esses grupos sociais que foram invisibilizados, né, ao longo da história, como os indígenas, e lá foi um dos principais lugares de tráfico do Atlântico. E não tem essa informação em lugar nenhum, assim, nos nossos documentos institucionais, né? Então, isso são reparações, assim, históricas importantes da gente fazer. E aproveitando, pegando o gancho do Corcovado, né? O Morro do Corcovado não é sagrado porque o Cristo está lá. O Cristo está lá porque lá já era um lugar sagrado para outras tradições antes da instalação do símbolo católico, né? Então, ele tem toda uma relação com tradições indígenas muito anteriores à colocação da estátua lá, né? Então, tem lugares naturais que já tinham essa conotação de sacralidade, de estar associado com essas coisas que foram, digamos, consagrados com símbolos religiosos, com monumentos, com templos, com igrejas, com estátuas. E isso é uma diferenciação que a gente faz na hora de categorizar um lugar como sítio natural sagrado ou não. Se a sacralidade é anterior à instalação do monumento ou se a sacralidade é posterior à instalação do monumento. No caso do Corcovado, está lá no blog também, tem a história do Corcovado, inclusive é interessantíssima, assim, eu não vou dar spoiler, mas quem quiser ler... Tipo, tem uns detalhes bem pitorescos, assim, na história do Corcovado, que eu não conhecia e que eu descobri quando eu estava estudando o tema. E eu tenho uma página no Instagram também, né, que é @SNS, de Sítios Naturais Sagrados Brasil. E eu fiz recentemente uma série de posts sobre os chakras da Terra, que são os grandes sítios sagrados planetários, né, considerados os que têm mais influência no sistema planetário como um todo. E para quem quiser conhecer e saber, também a maioria deles são em parques. Assim, a situação tipo, que se repete no mundo inteiro, quase todos os sítios sagrados estão localizados em parques. Não é por acaso que essa confluência acontece, né, de áreas protegidas com sítios sagrados. E o que se tem trazido, a proposta que eu defendi na minha tese, né, foi do reencantamento das áreas protegidas, assim, da gente trazer de volta, né, para a natureza e para a gestão das áreas protegidas esses
esses valores, esses sentimentos, as relações de afeto, as relações de pertencimento, as histórias, o místico, o mágico, o lúdico, né? Porque isso encanta as pessoas, isso torna a experiência de visitação muito mais agradável, isso dá o lugar devido a esses povos, né, que muitas vezes foram exterminados, que passaram por diversas atrocidades ao longo da sua história e que podem não estar mais presentes na região, mas têm direito à sua memória, ou que ainda estão presentes na região e que têm o direito de serem vistos como um patrimônio também, né? As áreas protegidas não protegem só patrimônio natural, elas têm legado e um patrimônio cultural incomensurável que a gente dá pouca atenção e dá pouco lugar ainda, né, no nosso discurso, nas nossas estratégias de gestão, mas onde isso vem sendo feito, tem se mostrado os resultados altamente positivos que isso implica para a implementação dessas áreas, para a parceria com a sociedade, para visibilidade, né? Porque a gente não faz conservação da natureza sem apoio da sociedade. Sinto muito quem pensa o contrário, assim, mas a realidade está aí para mostrar para a gente, né? Que a gente precisa dessas alianças para conseguir, então, esse reencantamento aí é um convite a todos para a gente, né, e dentro dessa agenda que a gente toca, que é uma tarefa hercúlea, assim, né, que a gente possa trilhar caminhos aí mais justos, Sim. mais belos e também mais mágicos, né, por que não? É verdade. Nossa, muito boa essa sua fala, Érica. Fica aí o convite para o pessoal conhecer o seu trabalho e tudo mais. E você falou tanta coisa aqui que o que ia acabar sendo um vídeo assim que só era para despedir, eu vou acabar colocando ele também no nosso feed. Então quem quiser aí assistir de novo, ou chamar alguém para assistir, o vídeo vai estar no feed aí, vai estar disponível para vocês. Posteriormente a gente vai colocar ele no YouTube. Eu tenho que dar alguns recadinhos que era para eu ter dado antes, é que curtam o vídeo, compartilhem, chamem os colegas para curtirem, porque isso é muito importante. A Érica está em uma série de lives aí, ela sabe como é que é importante esse trabalho de divulgação de formiguinha. A imagem está melhor agora, Érica? Tá. O som tá melhor também, a imagem e o som. Tá. Então é isso, pessoal. Divulguem aí, curtam o nosso trabalho. Daqui a pouco esse vídeo vai estar no YouTube. Érica, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom ter uma conversa assim com uma pessoa tão inteligente, tão astuta, uma mulher, não uma menina super poderosa, mas uma mulher super poderosa. Tá bom? E fica sempre o convite quando você quiser voltar ou que a gente quiser debater outro assunto, porque a gente também tem um quadro de datas comemorativas e a gente está pensando em outros formatos também para acrescentar, agregar mais nessa discussão, sabe? Para colocar mais colegas para conversarem, discutirem, debaterem esses temas mais triviais, sem entrar na burocracia do dia a dia. Entendeu? Uhum. E é basicamente isso. Eu agradeço todo mundo. Esse projeto tem sido um projeto incrível, que a gente tenta dar voz para os servidores e atores ambientais em geral, porque às vezes a gente conversa com o pessoal de ONG aqui e outras pessoas também ligadas à área ambiental. Eu queria também ressaltar, agradecer muitas pessoas que fazem parte desse projeto, que, cara, a última vez que eu contei tem mais de 10 pessoas por trás desse projeto, então é só agradecer por todas essas pessoas que nos ajudam constantemente, que trazem convidados incríveis toda semana aqui pra gente. E falar para vocês que a gente vai ter novidade aí pela frente, a gente vai começar a criar uns cronograminhas para cada vez mais trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então é basicamente isso. Érica, você quer fazer uma fala final ou algo do tipo? Então, Johnny, parabenizar, né, você por esse projeto, desde a primeira vez que a gente conversou, né, que você comentou sobre a proposta, assim, eu achei ela incrível, assim, é um trabalho voluntário, né, também, que você faz e as outras pessoas que estão participando dele, e gostaria de reforçar, né, esse incentivo para que vocês continuem fazendo e que contem cada vez mais com o apoio das pessoas, porque dá visibilidade
a essas coisas é muito importante. A gente tem pessoas incríveis trabalhando na área ambiental, tanto na instituição como colaboradores, né? Sim. E que fazem tantas coisas interessantíssimas e que a gente tem pouca visibilidade, né, muitas vezes, para compartilhar, poucas oportunidades de compartilhar essa história, e, assim, faço votos de que esse seu trabalho aí frutifique, floresça, e ganhe cada vez mais adeptos, cada vez mais visibilidade, porque ele é muito importante, e as mídias sociais estão aí para a gente potencializar essas parcerias também, e Sim. fazer essas mensagens chegarem mais longe do que a gente consegue no nosso trabalho de formiguinha, né? Tá. Érica, eu só queria usar você para o último detalhe aqui, porque a gente ficou a semana inteira batendo no nome desse quadro, né? Porque antes era, vamos falar da pressão que é ser ambientalista, mas eu acho que não condiz muito com o quadro, porque na verdade, a gente quer saber da história ambiental, né? E aí, porque eu gosto de colocar essas coisas públicas também, para deixar o pessoal debater. E nessa semana a gente chegou em dois nomes que eu achei bem legais, que foi bicho histórico ou história do bicho. O que é que você acha desses nomes? Ou se você tem alguma coisa, ou o pessoal que está assistindo, vocês têm alguma coisa, algum nome para sugerir aí? Vocês podem responder agora ou deixar no comentário para depois. Assim, tipo, não me veio nenhum, assim, de sopetão, né? Mas eu posso Depois você tentar manda ver pra se gente. surge alguma ideia e mandar para vocês, assim. Tá. Eu vou Mas deixar, essa é a história do, eu vou A deixar no história, ar a história do bicho eu prefiro do que bicho o histórico. segundo que você falou, eu acho melhor do que o Primeiro. primeiro, assim. Uhum. Ah, então eu vou deixar aqui a questão e aí esse vídeo vai estar salvo. Quem estiver vendo no futuro aí, comente aí embaixo que aí em algum momento a gente vai tomar uma decisão, tá bom? Então é isso, Érica. Ótimo sextou para você. Tudo de bom. E Tatagiba, até a próxima semana. Na próxima semana a gente conversa, vai ter com. Ah, eu tenho que dar um recado aqui. A gente vai ter uma ex-ministra do Meio Ambiente aqui na próxima semana. E até para. Porque a gente está tentando deixar valorizar a questão da igualdade de gênero nessas conversas e a gente está tentando trazer mais mulheres para debater aqui hoje. Debater hoje e constantemente no nosso canal. Tá bom? Que Então, bom, parabéns. E obrigada aí a todos os colegas conhecidos aí, que eu não consigo falar e ficar lendo os comentários ao mesmo tempo, dá um tilt, mas eu fui vendo aqui que tem várias pessoas conhecidas e aham. as não conhecidas também. Muito obrigada aí pela presença. Tá, então tchau, tchau, Érica. Bom descanso para você. Até mais. Deixa eu só encerrar aqui.